Podcristas de todo o Brasil, ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos. Estamos juntos para mais um vídeo. Eu quero falar com vocês primeiramente sobre o dia 23 de novembro e nós estaremos ali na Ilha do Governador comemorando o aniversário do Podcris. Ontem, dia 31, foi aniversário do Podcris, comemoramos 7 anos, isso mesmo, 7 anos de Podcris, e você pode encontrar com a gente no dia 23 de novembro, ali na comunidade evangélica de Nilópolis, da Ilha do Governador. Vai aparecer aqui embaixo o endereço para você e o cartaz para que você possa estar com a gente ali naquele dia 23 de novembro, a confirmar alguns cantores, mas confirmadíssima a presença da nossa entrevistada, que é a doutora PhD Sara Silva, que estará nos dando uma entrevista. A gente estará conversando sobre a história de superação da nossa querida Sara também. Outra coisa que nós teremos também é o lançamento do Podcast Books. Isso mesmo, nós estaremos lançando a iniciativa Podcast Books, que é o lançamento em 2019 e 2020 dos livros do Podcast Books. Então fique ligado com a gente. Bem, já falei, agora vamos lá. Halloween, vamos lá, sobe a vinheta. Podcris, debate com inteligência. Podcris, debate com inteligência. Muito bem, vamos falar um pouco sobre Halloween. Eu não quero ainda me prender à história, isto é, dar para você dados exatos de datas e tudo mais sobre Halloween. Eu acho que ele é o dia de todos os santos. Isto é, antigamente a igreja comemorava um dia em que ela pudesse relembrar dos mártires da igreja que morreram a favor do evangelho, a favor da palavra de Deus, a favor de Jesus, a favor da igreja do Senhor. Então eles comemoravam este dia com orações, com vigílias, não é? Na verdade eram missas, não é? Eram com encontros dos cristãos em que relembravam aqueles grandes mártires que morreram a favor da palavra de Deus, morreram com flechadas, com espada e tudo mais. Era uma comemoração que a igreja fazia normalmente. Com a cristianização do Império Romano tendo perdido suas forças para os bárbaros, né? Os bárbaros dominaram o Império Romano, ali a área da Grã-Bretanha, né? Que eram os celtas, né? E tinham suas religiosidades, os seus dias de religiosidade. Eles tinham um dia de religiosidade chamado a Festa das Colheitas, não é? Que era uma festa em que eles ofereciam aos seus deuses, porque os bárbaros eram pagãos. E aí, todo dia da colheita, que era o dia 31 de outubro, eles faziam oferendas aos seus deuses. Com a chegada do cristianismo ali no meio dos pagãos, ali dos bárbaros, eles começaram a fazer adaptações, né, em relação à festa das colheitas, né? E essa adaptação foi colocada e trazida da Europa, da Grã-Bretanha, da Irlanda, trazida para a América, né? Havia uma grande migração, né? Migração de europeus, tanto da Inglaterra, ingleses quanto irlandeses, vindo para os Estados Unidos, e com isso veio também as religiões, uma mistura de religião celta com a religião cristã. E aí, no meio dessa mistura, que tanto ingleses quanto os irlandeses, trazendo os celtas, né, as religiões celtas, das bruxas e dos duendes, né, dos leprechauns, essa cultura celta que trazia a questão das bruxas, da feitiçaria, de caldeirão, de deixar oferendas, né? Porque eles começaram ali a fazer, aí os celtas deixavam oferendas para os seus deuses naquele dia, para que quando havia o dia 31 para o dia 1º, né, que era a fronteira do dia 31 para o dia 1º, existia, vamos dizer que uma cortina espiritual, vamos dizer assim, que separava o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Então os celtas, os religiosos celtas, acreditavam que neste dia, entre o dia 31 e o dia 1º, havia uma ruptura, isto é, aqueles seres de outras dimensões viriam à Terra para buscar as suas oferendas. Quando eles chegavam à Terra, os celtas deixavam alimentações, cestas com comida, oferendas aos deuses, para que os deuses não invadissem as suas colheitas e não destruíssem as suas colheitas. Então eles deixavam nabos iluminados para que os espíritos, né, os espíritos de um local das trevas viessem até esses nabos e ali tinham as suas oferendas.
Com o tempo, essa cultura começou a entrar no próprio meio americano. Você sabe que o americano ele tem uma cultura protestante, né? Veio das igrejas cristãs protestantes da Inglaterra e se estabelecido nos Estados Unidos. Com isso, a própria igreja protestante americana começou a colocar aqueles costumes, como por exemplo, doces, né? Tricks, tracks, gostosuras ou travessuras, dentro do seu contexto cultural. Então, todo dia 31, o americano normalmente utiliza a abóbora como símbolo, e a abóbora sendo aquele símbolo, né? Existe uma história do Jack Lanterna, né? Que você pode pesquisar na internet também. Na América foi substituído o nabo pela abóbora, com aquela cara má, né? Que significa que estamos aqui, venha pegar as suas oferendas. Agora vamos vir aqui para o Brasil. A tentativa de americanizar o Brasil, ele não é novo, é antigo. E as escolas de inglês, todas, elas enfeitam seus ambientes. Assim como Cosme e Damião, dia 27 de setembro, o Gostosuras ou Travessuras está tentando invadir o Brasil. Eles estavam tentando, inclusive, há um tempo atrás, fazer o Dia do Saci, que seria a brasileirada na festa das bruxas. Graças a Deus não deu certo, graças a Deus não funcionou. Mas mesmo assim, os cursos e escolas de inglês têm os seus ambientes enfeitados com morcegos, bruxas, caldeirões, caveiras, vampiros e tudo mais. As pessoas não têm noção de como é perigoso mexer com o mundo espiritual das trevas. Eles pensam que é brincadeira, eles dizem que não tem nada a ver. Eu já ouvi falar até em Halloween Gospel. Você acredita? Existem igrejas que estão utilizando uma espécie de estratégia voltada para o Halloween, não é? E isso é muito perigoso. E muitos crentes, muitos cristãos dizem, não tem nada a ver, vou deixar meu brinco. É tão bonitinho meu filho vestido de bruxa, é tão bonitinho minha filha vestida de múmia, é tão bonitinho. Sabe, irmãos, nós sabemos que existe um mundo espiritual, o mundo das trevas, o reino espiritual. Existe uma guerra espiritual no meio disso tudo e muitos cristãos não estão atentos para isso, não estão atentos para a guerra espiritual. Quando você abre as portas da sua casa para o Halloween, você está abrindo as suas portas para os principados e potestades do ar. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades do ar, os domínios do ar. É uma guerra espiritual, não é uma guerra física ou uma guerra apenas ideológica, mas é uma guerra espiritual. E quando o crente não se atenta para essa guerra, há um perigo. Então quando você deixa o seu adolescente, a sua criança ir para a escola vestido de bruxa, há um grande perigo. A influência, a energia que existe neste momento não deve ser esquecida ou ser banalizada. Como trevas estão por aí. Essas trevas estão procurando, né, como diz a palavra de Deus, o diabo está procurando alguém para tragar, para consumir, para fazer mudar a cabeça, o pensamento. Então, nós devemos lutar contra dizer não a Halloween, não a essa festa pagã que oferece, traz oferendas para deuses pagãos, deuses que nós sabemos que esses deuses não são deuses, são demônios, não é? O próprio Paulo diz que aquilo que os pagãos oferecem aos deuses, oferecem aos demônios. E na verdade, esta é uma festa voltada para a comunhão das trevas, do mundo das trevas com o mundo humano. Temos que tomar muito cuidado. As crianças estão sendo influenciadas. Como é que está se fazendo personagens de cinema como Harry Potter, não é? Como vários outros personagens que mostram que a criança pode ser bruxa, que ela pode ser bruxaria. Inclusive, o próprio Harry Potter diz que quem não gosta de bruxo é trouxa. Tem até essa brincadeira lá dentro do contexto do filme, do livro, mas nós temos que tomar cuidado. Todo tipo de divulgação de bruxaria deve ser acabado. E, inclusive, existe, não podemos esquecer, a religião que já é oficial nos Estados Unidos, a Wicca, que é a bruxaria. Irmãos, é um mundo espiritual muito sério e muitas pessoas não estão levando em consideração este mundo espiritual, essa guerra espiritual. Lutemos, irmãos, não contra a carne ou sangue. Lutemos, então, com os principados e potestades do ar. Não ao Halloween, não às bruxas, não aos morcegos, não aos lobisomens. Não traga isso para sua casa. Não permita que o seu filho se vista, se fantasie e participe de festas. Que o seu adolescente explique, não é apenas dizer que não pode. Faça uma pesquisa, você que é pai, você que é mãe. Ao invés de ficar, às vezes, 2 horas, 3 horas no WhatsApp, busque essas 2 horas e 3 horas no próprio YouTube, na própria Palavra de Deus, para se informar
a verdadeira e real história do Halloween e converse com seu filho, explique para ele que você é um servo de Deus, que ele é um servo de Deus, não deve se envolver com o mundo das trevas. Parece uma inocente brincadeira, mas na verdade existe uma verdade espiritual nisso. Eu quero agradecer você por ter ficado com a gente no nosso vídeo. Não se esqueça de curtir o nosso canal e não se esqueça de se inscrever. Se inscreva no nosso canal, indique o nosso canal para outras pessoas para que elas possam também compartilhar das nossas ideias e dos nossos ideais. Não se esqueça, no dia 23 de novembro estaremos na Ilha do Governador, na comunidade evangélica de Nilópolis, da Ilha do Governador, no aniversário do Pod Christi. E não esqueça de visitar o Pod Christi Box, a nossa página, a nossa loja. Um abraço para vocês e tchau, até o próximo! Você acabou de assistir Espaço Pod Christi Box, a sua loja gospel.